Toma-se mais moscas com uma colher de mel do que com um barril de vinagre. Esta frase, atribuída a São Francisco de Sales, resume a vida do homem que ficou conhecido como o Santo da Gentileza. Mas como um homem nobre de Savoia se tornou um dos maiores doutores da Igreja e mestre da espiritualidade cotidiana. Nascido em berço de ouro, destinado a uma carreira jurídica de sucesso, Francisco de Sales ousou dizer não ao mundo para dizer sim a Deus. Enfrentou desafios imensos como bispo de Genebra e fundou a Ordem da Visitação. Hoje, vamos mergulhar na história de São Francisco de Sales e descobrir como a doçura pode ser a nossa maior força. A 21 de agosto de 1567, veio à luz um menino no Castelo de Sales, na Savoia, naquele tempo um país independente que abarcava territórios hoje pertencentes à França, Itália e Suíça. Sua mãe, dama muito piedosa, quando ainda o tinha em seu ventre, suplicava a Deus que o preservasse de toda a corrupção do século, pois preferia ser privada da alegria de ser mãe a ter um filho que se lhe tornasse inimigo pelo pecado. Essas impetrações, como o futuro demonstraria, foram muito bem aceitas pelo Altíssimo, e seus resultados certamente ultrapassaram as esperanças maternas. Um infante foi batizado no dia seguinte ao nascimento e recebeu o nome de Francisco Boaventura. Seus pais, Francisco, conde de Sales, e Francisca de Sionas, ambos de ilustre linhagem, esmeraram-se em sua educação. A condessa levava-o a miúde à igreja e o estimulava à oração, ao que ele soube corresponder com grandeza de alma. Assim, a admiração da criança pelas coisas sagradas e pelos feitos heróicos dos santos crescia a cada dia. Dona Francisca, senhora muito virtuosa, soube incutir-lhe desde a mais tenra infância o amor a Jesus e Maria. Quiçá também dela tenha recebido a salutar influência que lhe permitiu adquirir uma das virtudes que mais o caracterizaram: nunca perder a calma, nunca inquietar-se, ter inteiramente a alma nas mãos. Sua mãe ensinava-lhe o catecismo e narrava-lhe belos exemplos da vida dos santos. Isto fez nascer na alma do pequeno Francisco o desejo da santidade e o zelo pelas coisas de Deus. Desde criança, sempre foi muito ativo e cheio de vida. Um fato pitoresco de sua infância denota seu caráter combativo, mas irascível. Bem pequeno ainda, ouvira falar dos calvinistas que haviam dominado a Suíça e boa parte da França. Um dia, soube que um desses hereges estava de visita no castelo de seus pais. Como não podia entrar na sala para protestar, pegou um pedaço de pau e, cheio de indignação, entrou no galinheiro e, lançando-se contra as galinhas apauladas, gritava: "Fora com os hereges! Não queremos hereges!" As pobres galinhas fugiam cacarejando ante seu inesperado atacante. Foram salvas pelos criados que conseguiram tirar o menino dali a tempo. Francisco chegará a ter um gênio tão doce e bondoso que fez São Vicente de Paulo exclamar quando teve a oportunidade de conviver com ele: "Ó meu Deus, se Francisco de Sales é tão amável, como sereis vós?" Mestres foram contratados para instruí-lo nas ciências e letras humanas, e o jovem manifestou possuir um espírito de penetração e profundidade impressionantes. Seu pai, que já ambicionava para ele uma carreira promissora, decidiu enviá-lo ao colégio da cidade vizinha La Roche, quando ainda não contava 6 anos. Transcorridos 2 anos, foi transferido para a escola de Annecy. Por essa época, recebeu a primeira comunhão e a confirmação. Seu desejo de consagrar-se inteiramente ao serviço divino aumentava à medida que crescia em devoção e maturidade, mas seu pai insistia em fazer ouvidos moucos às suas santas intenções. Alguns anos depois, este decidiu que seu filho deveria estudar em Paris.
Foi mandado, então, para o Colégio dos Jesuítas em Paris, onde conheceu o bom padre Deage, que foi seu diretor espiritual. Também praticava esgrima, equitação e frequentava bailes. Viver na graça de Deus naqueles ambientes não era nada fácil, mas Francisco soube fugir das ocasiões perigosas e de toda amizade que pudesse ofender a Deus. Na universidade, alguns estudantes perversos, para humilhá-lo por ser tão piedoso, atacaram-no. Francisco, que era perito na arte da esgrima, tirou sua espada e derrotou a todos. Vendo-os desarmados e impotentes, retirou-se dizendo: "E agradeçam a Deus em quem creio, pois é por isso que não lhes faço mal." Quando, devido ao seu temperamento, o sangue lhe subia ante humilhações e burlas, ele se continha de tal maneira que muitos pensavam que nunca se encolerizava. O demônio, vendo ser impossível vencê-lo com as tentações mais comuns, atacou-o com violência num ponto mais sensível e difícil, a terrível tentação do desespero da salvação. Os anos passados na Cidade Luz foram determinantes para sua vocação. Ali cursou retórica, filosofia e teologia, bem como estudou hebraico e grego. Ademais, para agradar ao pai, aprendeu a montar a cavalo e manejar armas e a dançar, conhecimentos indispensáveis na época para um homem de sua classe. No entanto, Francisco não sentia grande entusiasmo por esses entretenimentos, encontrando maior satisfação em leituras espirituais e santas meditações. Neste período chegou também o momento escolhido por Deus para provar seu amado filho. Por volta dos 18 anos, assaltou-lhe uma angustiante tentação de desespero. O amor a Deus fora sempre o mais importante para ele, mas tinha a impressão de que havia perdido a graça divina e que estava destinado a odiar eternamente a Deus junto com os condenados. Essa obsessão o perseguia dia e noite, e sua saúde começou a deteriorar-se. Certo dia, quando se encontrava diante de uma imagem de Nossa Senhora, na igreja de Santo Estevão de Grèce, sentiu-se especialmente confortado. Com os olhos fixos na Virgem, implorou-lhe ao menos a graça de amar com todas as suas forças a esse Deus que estava destinado a odiar para sempre no inferno. Ajoelhando-se diante da imagem, rezou a conhecidíssima oração de São Bernardo: "Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria." Ao terminar, os pensamentos de tristeza e desespero o abandonaram para sempre, e veio-lhe a segurança de que Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Sentiu uma indizível consolação que afastou as trevas que encobriam o seu espírito. Alguns anos depois, o jovem concluiu os estudos em Paris e, por desejo do pai, foi para Pádua estudar direito. Obtida a láurea, pôde retornar a casa. O conde de Sales arrumara-lhe uma graciosa pretendente, mas esta logo percebeu que ele não estava disposto a realizar os anseios paternos. Um prestigioso cargo no Senado de Chambéry também lhe foi oferecido, mas ele recusou. Contava então 24 anos e até esse momento revelara somente à mãe e ao cônego da Catedral de Genebra, seu primo Luís de Sales, sua intenção de consagrar-se inteiramente a Deus. Naturalmente, a recusa ao matrimônio e ao cargo no Senado desagradaram seu pai, mas ele não desconfiava que o filho almejava o sacerdócio. Por essa época, um destacado posto ficara vago na diocese de Genebra, e Luís de Sales pensou em consegui-lo para o primo, o que concorreria para satisfazer as pretensões paternas. Sem consultar nenhum membro da família, dirigiu-se ao Papa, explicando-lhe o assunto e recomendando-lhe vivamente Francisco para o cargo, ao que o pontífice acedeu. O conde de Sales ficou admirado com a dignidade a que o vigário de Cristo elevava seu filho, mas foi só à custa de muita paciência e persistente argumentação que deixou-se convencer. Por fim, a 18 de dezembro de 1593,
Francisco foi ordenado sacerdote. Já em seu primeiro discurso, deixou estabelecida a meta que se propunha: reconquistar para a Santa Igreja a região de Genebra, havia anos sob a influência calvinista. É preciso derrubar os muros de Genebra por meio de preces ardentes e realizar o assalto pela caridade fraterna. Portanto, avante e coragem, meus bons irmãos. Tudo cede à caridade. O amor é forte como a morte, e para quem ama, nada é difícil, proclamou na ocasião. O jovem sacerdote exercia seu ministério com zelo incansável. Celebrava a missa com exemplar devoção. Seus sermões atraíam pessoas de toda a região e sua inalterável bondade, apesar do temperamento colérico, já principiava a converter os corações mais empedernidos. Enfim, a providência encontrava nele o que precisava para designar-lhe uma árdua e gloriosa missão, a que o padre Francisco de Sales se dedicaria com ardor similar ao que animou os primeiros apóstolos. Os primeiros pregadores calvinistas chegaram a Genebra em 1532. Alguns anos depois, a missa foi proibida, o bispo expulso e a reforma oficialmente adotada. A cidade tornou-se o centro propulsor do calvinismo, sendo chamada a Roma protestante. Aos poucos, a atuação dos hereges, unida à dos exércitos protestantes, produziu um profundo abalo na província fronteiriça de Chamblay, pertencente ao Ducado de Savoie, levando muitos à apostasia. Na época de Francisco de Sales, entre as 30.000 almas que lá viviam, não se encontravam 100 católicos. Em 1594, o Duque de Savoie, Carlos Emanuel, decidiu reestabelecer a verdadeira religião ali e pediu a Dom Claude Granier, bispo de Genebra, residente em Annecy, que enviasse missionários para a empresa. O prelado dirigiu um eloquente discurso ao seu clero, mas o temor da morte e o receio das dificuldades amedrontaram a todos. Somente um se ofereceu para a tarefa, o padre Francisco de Sales, ao qual se uniu seu primo Luís de Sales. Ajoelhando-se diante do bispo, ele disse: se credes que posso ser útil nessa missão, dai-me a ordem de ir, pois já estou pronto para obedecer, e me considerarei bem-aventurado por ter sido eleito para ela. Os dois empreenderam viagem no dia 14 de setembro de 1594, festa da exaltação da Santa Cruz. Ao chegar à fronteira de Chamblay, Francisco ajoelhou-se e, entre lágrimas, rogou a Deus que abençoasse seu trabalho. Ambos decidiram começar o apostolado pela capital, Toulon, na qual restavam apenas 20 católicos, receosos de professar publicamente sua fé por medo dos hereges. Os sacerdotes os animaram a permanecerem fiéis à religião católica e a não temerem a perseguição. Os magistrados locais, apesar das cartas de recomendação do governador para que recebessem os missionários, se recusaram a ouvi-los e os trataram com rispidez característica de Calvino. Ademais, buscavam um meio de sublevar a população contra os dois. Apesar disso, Francisco de Sales não esmoreceu. Tendo sido recusados seus convites a debates públicos, decidiu fazer visitas particulares aos habitantes da cidade. Aos poucos, a polidez e a bondade com que tratava os hereges começou a dar frutos. Atraídas pelo seu bom exemplo, tão diverso ao dos ministros huguenotes inchados de soberba e rancor, muitas pessoas se emendaram. Um convertido ofereceu sua residência como local de reunião. Francisco aí palestrava sobre a religião católica e as conversões aumentavam a cada dia. Os ministros huguenotes, alarmados, decidiram então matar o benfeitor do missionário. Incumbiu-se do crime um parente seu que certo dia o levou para um passeio num lugar afastado da cidade. Mas sua intenção fora descoberta pela vítima, que lhe disse: meu amigo, sei que plano tendes, vindes aqui assassinar-me. Entretanto, não temais,
Pois se a vossa religião vos leva a matar amigos e parentes, a minha me obriga, a exemplo de Jesus Cristo, a perdoar aos mais cruéis inimigos. Confundido por tamanha bondade, o frustrado homicida pediu uma entrevista particular com o padre Francisco e se tornou fervoroso católico. As frequentes conversões só faziam aumentar o ódio dos hereges, que por 2 vezes tentaram acabar com a vida do santo missionário. A providência, contudo, de ambas o salvou. Temendo perdê-lo, seu pai instou o bispo de Genebra a enviá-lo de volta para Annecy, mas Francisco não aceitou e continuou a pregar. Em um de seus sermões, converteu mais de 600 pessoas. Aproveitando-se disso, chamou os ministros huguenotes para uma conferência pública, convite aceito somente por um deles. Este não resistiu à argumentação do sacerdote católico, terminando por abjurar publicamente seus erros. Seus antigos companheiros de seita o mataram por este crime. Não só pela força das palavras, o padre Francisco de Sales movia os corações, mas também por meio de milagres. Havia em Tonon uma jovem mulher que, apesar de ouvir com agrado seus sermões e reconhecer serem irrefutáveis seus argumentos, afirmava que não abandonaria a heresia de Calvino. Deus, porém, dispusera de outro modo os acontecimentos. O filho que lhe nascera havia pouco morreu sem o batismo por sua culpa, pois tinha resolvido atrasar o ato apoiado em sua errônea crença. Com a alma imersa na angústia e aflição por tê-lo privado dessa graça, ela correu aos pés de Padre Francisco e lhe implorou: Meu querido pai, trazei de volta meu filho ao menos o tempo necessário para que ele receba o batismo e eu me farei católica. Emocionado pelas lágrimas daquela mãe, ele se ajoelhou e pediu a Deus que tivesse misericórdia. Retornando à casa, ela encontrou a criança viva, conduzindo-a imediatamente para a igreja, a fim de ser batizada. O prodígio trouxe à fé católica toda a sua família e inúmeros calvinistas da cidade, que puderam comprovar a veracidade do ocorrido. Apesar das conquistas, muitos ainda se recusavam a ouvi-lo. A fim de transpor essa dificuldade, decidiu ele escrever em folhas avulsas, copiadas depois por seus fiéis, os pontos da fé católica que trataria no sermão do próximo domingo. Esses folhetos eram distribuídos de casa em casa, iniciativa polêmica e ousada certamente, mas que tornava possível dar a conhecer a verdade àqueles que se recusavam a escutá-lo. Foram, pois, a partir dessas páginas, redigidas num verdadeiro regime de guerra, que se publicou posteriormente a obra Controvérsias. Sua escrita e argumentação revelam o talento do escritor apologeta, expondo intrincados pontos da doutrina de modo claro e acessível. Por esse motivo, o Papa Pio XI o proclamou em 1923 patrono dos periodistas e escritores católicos. Todos os seus esforços deram abundantes frutos. O ardoroso pastor converteu à verdadeira religião 72 mil hereges. Alguns anos depois de iniciada a missão, Dom Granier foi visitar a região e ficou impressionado com o fervor que lá constatou. O padre Francisco de Sales havia conseguido restaurar a fé em uma região que passara mais de 70 anos sob o domínio da heresia. Poucos anos mais tarde, depois de duras lutas e perseguições, Chamblay se converteu totalmente e o padre Francisco foi nomeado bispo coadjutor de Genebra. Para receber a sagração episcopal, dirigiu-se a Roma, onde o próprio Papa Clemente VIII o interrogou sobre 35 pontos difíceis de teologia, em presença do colégio cardinalício. Ninguém dos que examinamos mereceu nossa aprovação de maneira tão completa, exclamou o Papa ao descer de seu trono para abraçá-lo. Com a morte de Dom Granier, São Francisco de Sales assumiu o cargo vacante.
A generosidade e a caridade, a humildade e a clemência do santo eram inesgotáveis. Em seu trato com as almas, foi sempre bondoso, sem cair na debilidade. Sabia ser firme quando necessário. Fundou a Ordem da Visitação com sua dirigida espiritual, Santa Joana de Chantal, em 1604. Entre as obras por ele escritas destacam-se o Tratado do Amor de Deus, que lhe valeu o título de doutor da Igreja, e Introdução à Vida Devota, Filoteia, nascida das anotações enviadas à sua prima, Senhora de Chamoisy. A medida de amar a Deus consiste em amá-lo sem medida. Este ensinamento de São Francisco de Sales talvez possa resumir toda a sua existência, pois ele não foi senão um exemplo vivo de tudo o que ensinava. Estando ele ainda vivo, havia já pessoas devotas que guardavam como relíquias os objetos por ele usados. Vítima de uma paralisia, perdeu a palavra e algo da sua lucidez, porém recuperou-as em breve tempo. Os esforços médicos feitos para salvá-lo de nada adiantaram. Em seu leito repetia: "Pus toda a minha esperança no Senhor. Ele escutou minha súplica e me tirou do fosso da miséria e do pântano da iniquidade." Faleceu aos 56 anos de idade, na festa dos Santos Inocentes, em 28 de dezembro de 1622, na cidade de Lyon, após pronunciar o doce nome de Jesus. Foi canonizado em 1665 e declarado doutor da Igreja em 1877. Sua festa se celebra a 24 de janeiro, dia em que seus restos mortais foram transladados para Annecy. Seu fígado, devido ao constante esforço para controlar seus ímpetos de cólera, havia se transformado em pedra. Seu corpo foi encontrado incorrupto 10 anos após seu falecimento. Ele soube viver inteiramente o conselho de Nosso Senhor no Evangelho. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. São João Bosco de tal modo o admirou que o escolheu para patrono da sua congregação. E Santa Joana de Chantal dele dizia: era uma imagem viva do Filho de Deus, porque verdadeiramente a ordem e a economia dessa santa alma era toda sobrenatural e divina. Conta-se que, após sua morte, encontraram sua escrivaninha bastante arranhada na parte de baixo, permitindo supor que, a fim de controlar-se nas discussões com os calvinistas, esse santo homem cravava as unhas na madeira do móvel. A bondade e a paciência que a tantos atraíram para o seio da igreja e que pareciam oriundas de sua pura natureza, eram, na verdade, frutos de uma virtude heróica que jugulava por inteiro as reações de seu temperamento colérico. Dom Bosco deu o nome de Pia Sociedade de São Francisco de Sales ao pequeno grupo de 17 jovens que decidiram se unir em torno de sua missão em prol da juventude. Nos chamaremos salesianos, disse ele, e até hoje é assim que são conhecidos em todo o mundo os membros da congregação que ele fundou em 1859, os Salesianos de Dom Bosco. Ao observar a vida de São Francisco de Sales e entrar em contato com seus escritos, Dom Bosco não se limitou a tomar emprestado o nome do bispo de Genebra. Padre Ángel Fernandes Artime explicou em entrevista à ACI Prensa. Dom Bosco, que nasceu em 1815 e era um jovem padre em 1841, bebeu fortemente da espiritualidade de São Francisco de Sales, tanto que o lema de Francisco de Sales, "Dai-me almas e levai o resto", se tornou uma norma de vida para Dom Bosco. Ele o tinha até em um belo cartaz na entrada de seu pequeno escritório, e toda a sua vida foi guiada pela espiritualidade, pela doçura e pelo otimismo de Francisco de Sales. Dom Bosco trouxe para a família salesiana o essencial da espiritualidade de São Francisco: a amabilidade, a doçura, a compreensão, a paciência,
a simplicidade na entrega e no sacrifício, o perdão e a confiança. Inspirou-se em São Francisco de Sales, reconhecendo-o como mestre de uma espiritualidade simples, popular, aberta a todos e carregada de valores humanos. Tudo isso leva à confiança no ser humano e a uma visão otimista da vida e do mundo. Enfim, a amplitude e a grandeza da obra de São Francisco de Sales podem suscitar no leitor a seguinte indagação: como conseguiu ele realizar tudo isso? A verdade é que, quando se ama deveras a Deus e se está disposto a realizar sua vontade, o Senhor coroa com a graça os míseros esforços humanos e deles faz surgir uma obra grandiosa. Como afirma a máxima de São Bernardo de Claraval, transcrita pelo bispo de Genebra em suas obras, a medida de amar a Deus consiste em amá-lo sem medida. Eis o segredo de seu triunfo. Oremos. Ó São Francisco de Sales, que em sua vida mortal se fez sobressair em todas as virtudes, especialmente no amor a Deus e ao próximo, eu humildemente suplico colocar-me sob a sua proteção imediata para obter de Deus a minha perfeita conversão e a de todos os pecadores, especialmente ensina-me, São Francisco de Sales, a fixar os olhos no céu, que eu possa enfrentar todos os obstáculos que se apresentam no meu caminho e de atingir um dia a glória no céu, com auxílio de vossa intercessão. Obtende também o especial favor. Ajudai-nos, ó Senhor, nós vos suplicamos, através dos méritos de São Francisco de Sales, que aquilo que os nossos esforços não podem obter, possa ser-nos dada por sua intercessão. Ó Deus, que para a salvação das almas fez São Francisco de Sales, seu confessor e bispo, que lutava para que todos os homens e mulheres se submetessem à vossa misericordiosa vontade e fossem infundidos com a suavidade da caridade. Guiados por seus ensinamentos, pedimos, pela intercessão deste vosso servo, a graça de obter a felicidade eterna através de Cristo nosso Senhor. Com a tua ajuda, Senhor, quero praticar a gentileza nos encontros e nas adversidades diárias. Assim que eu perceber que a raiva está crescendo em mim, reunirei minhas forças, não violentamente, mas suavemente, e tentarei restaurar meu coração em paz. Como sei que nada posso fazer sozinho, cuidarei de invocar-te em minha ajuda, como fizeram os apóstolos quando lançados em mar furioso. Ensina-me a ser doce com todos, mesmo com aqueles que me ofendem ou se opõem, e até comigo mesmo, para que não desanime por causa dos meus defeitos. Quando, apesar dos meus esforços, eu cair, recuperarei suavemente e direi: vem, meu pobre coração, levantemo-nos e deixemos este buraco para sempre. Recorramos à misericórdia de Deus que virá em nosso auxílio. Nas vossas mãos, bom Deus, entrego o meu espírito, o meu coração, a minha memória, o meu entendimento e toda a minha vontade. Concedei, porém, que com tudo vos sirva, vos ame, vos agrade e sempre vos louve. Amém.